dúvida das empresas, como que está funcionando a divulgação para eu divulgar a sua empresa no Instagram. Eu trabalho com marketing, hoje em dia sou estudante de marketing digital, além de ser maquiador e influencer digital. Hoje em dia eu estudo marketing para eu me formar num técnico em marketing digital, para que eu possa alavancar minha carreira com apresentações, com essas coisas que eu estou fazendo com vocês. E eu também faço estudo de empresas. Já estudei gestão de recursos humanos, para vocês que não sabem de casa, tá? Eu já fiz técnico em gestor, administração de empresas, e eu juntei a administração de gestor mais a estratégia de marketing para trazer para a sua empresa uma melhor solução. Então, o que eu pensei para os empresários que querem ser divulgados por mim, tá? Porque eu sei que eu dou retorno para as empresas, tá? Isso é real. Então, vai funcionar assim. Eu vou cobrar R$ 50, que eu acho super justo a divulgação para vocês. Para falar da sua empresa, eu vou falar dela no Instagram, no Stories. E se eu tiver um live assim com o podcast, eu vou falar ao vivo da sua empresa. Então, vocês sempre fiquem atentos. Quando eu for fazer um podcast ao vivo, você pode estar pagando o valor de R$ 50, que aí nesse dia eu vou falar dos patrocinadores. Então, eu vou divulgar você no Instagram, onde eu tenho 11 mil seguidores e estou indo para 1.000 seguidores no podcast, no cenário novo. E depois vou fazer uma divulgação também pelo Facebook. Então, eu estou cobrando R$ 50 só para motivar o meu trabalho, gente. Por quê? Porque eu estou pedindo isso para vocês. Eu vou abrir meu coração aqui com vocês antes de começar a live. Eu quero trocar o meu celular. Foram roubadas algumas peças do meu aparelho, que meu aparelho é um iPhone 7. E quando eu botei para consertar, foram roubadas algumas peças. E isso está trazendo alguns danos para o meu aparelho. Eu não posso deixar meu aparelho cair no chão, porque roubaram uma placa que divide entre a bateria e a tela. E o meu maior sonho hoje, projetando todo o meu projeto, é comprar um iPhone 8 Plus. Então, assim, tem muita empresa que me pede muita coisa de graça. E eu já cheguei num ponto que eu não consigo mais fazer isso sem querer ter um retorno. Porque eu falo de uma empresa, eu dou muito retorno para ela. E às vezes a gente perde a amizade por causa disso. As pessoas não sabem diferenciar. Então, hoje em dia, como eu estudo marketing, estou estudando marketing digital, que sai do meu bolso também. Estou estudando online, mas estou estudando, fazendo técnico em marketing digital. Eu tenho gasto com meus estudos. Então, assim, eu tenho que ter retorno de alguma coisa. Não adianta a empresa ficar me pedindo, divulga eu aqui, me dá uma força, e não me dá uma força. Então, eu acho justo eu trabalhar profissionalmente para que eu não perca a amizade das pessoas. Então, vai funcionar assim. Você quer que eu divulgue a sua empresa? É R$ 50 o valor. Para o Stories, para o Instagram, para a live do podcast. Se a sua empresa quer fazer uma entrevista comigo, porque assim, eu convido pessoas para o meu podcast, que tem histórias reais, e pessoas da área da saúde. Então, essas pessoas elas nunca vão pagar para estar aqui, porque elas são convidados especiais. Mas vocês, que têm empresas, que trabalham com outras coisas, eu tenho um valor acessível para a gente fazer uma matéria. Se você tem vamos supor, um restaurante, quer falar do seu restaurante, você tem uma venda, quer falar da sua venda, você quer que eu faça um story lá e faça um podcast com você contando história de alguma coisa, de um hotel, alguma coisa, eu tenho um valor acessível para convidados que não são convidados. Entendeu? Que eu digo, entenderam, né? Quando eu não convido uma pessoa que é de utilidade pública, essas empresas grandes elas têm que pagar para o podcast, porque é assim que funciona. Mas já dei esse recado importante só para tirar dúvida de alguns patrocinadores. Já o Empório Hamburgueria vai estar dando um patrocínio para cá. Ele é o patrocinador de hoje. A Empório Hamburgueria está fazendo essa parceria comigo, Daniel. Quero agradecer a Empório Hamburgueria, que se encontra aqui no centro de Caxambu. O administrador hoje da Empório é o Daniel, que é meu amigo, e agora ele está à frente da Empório Hamburgueria. E já ele vai trazer o produto aqui para mostrar ao vivo na live para vocês como que é os produtos da Empório Hamburgueria. Então, quero agradecer o Daniel, que hoje é o meu patrocinador da live com a Edneia. Em primeiro lugar, quero agradecer você pelo convite, meu amor, por ter aceitado. Você que é uma pessoa maravilhosa que eu conheci, né, já há bastante tempo, e para mim é muito importante trazer você aqui para que você seja incentivo para outras mulheres. Eu realmente não sabia que você teve câncer de mama, né, que foi uma coisa que me surpreendeu quando você me contou, que você falou assim, eu tive, Luiz. Aí eu falei, assim, porque quando eu conheci ela, eu não fui invasivo, né, gente? Vou começar a contar um pouco da minha história de conexão com a Edneia, quando eu conheci ela. Teve um dia que ela estava passando na rua, acho que ela já estava na fase de tratamento dela, e eu consegui olhar para ela de um outro jeito. Quando eu olhei para a Edneia na rua, eu falei assim, deve ela estar passando por um processo difícil, que ela já está numa parte de alguma quimioterapia. Ela já estava sem sobrancelha, ela já estava com o cabelo mais caindo um pouquinho. Foi aonde eu tive a ideia de convidar ela para ser minha modelo de maquiagem. E ela acabou sendo minha modelo de maquiagem, porque naquele momento Deus falou para mim, tocou dentro de mim e falou, olha,
Você precisa fazer isso junto, você precisa ser um apoio para que ela levante, naquele momento, a autoestima dela. Enfim, foi assim que eu me conectei mais com a Edneia. E hoje eu estou trazendo ela aqui para contar a história dela para vocês. Edneia, eu gostaria que você desse um alô pro povo. Ela tá um pouco nervosa, gente. Que a gente tá ouvindo, ela tá nervosa, ela tá suando a mão, batendo perninha. Mas eu falei para ela que é uma coisa muito tranquila. Pode conversar comigo normal, tá? Você pode olhar para a câmera quando eu pedir para você olhar, mas em questão dessas coisas, eu e você, é um bate-papo. Eu gostaria muito que isso fosse uma coisa assim natural, para que você se sentisse à vontade para abrir o seu coração, já que você nunca falou isso abertamente para as pessoas nunca souberam o que você passou, quanto foi difícil. Eu acompanhei só uma parte, mas eu não sei de nada real, gente, eu não sei nada que aconteceu na vida dela, e por isso eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você fez seu primeiro exame em 2016, né? Tá aqui na ficha. E eu gostaria de saber como que você descobriu isso, como que aconteceu na sua vida esse contato com o médico para você descobrir o seu câncer de mama. Então, gente, boa noite para todo mundo que está na live. Vamos compartilhar a live. Isso aí. Todo mundo, tô nervosa, porque é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, assim, abertamente. Porque até então era só a minha família e as pessoas que estavam mais próximas de mim que sabem da história real. E agora você vai compartilhar. Agora eu vou contar para todo mundo. Isso aí. E isso vai ser importante para você, mulher que vai assistir, que pode estar passando pelo momento que ela passou, ou que tem medo disso, para que você encare essa história como superação. A palavra é toda sua, né? Então, eu estava em casa, deitada um dia à noite, e eu resolvi me tocar. Eu falei, vou fazer um autoexame. E eu senti que tinha alguma coisa diferente. Falei, tem alguma coisa diferente. Aí procurei o médico, a médica falou pra mim, você realmente tem um nódulo aí, mas eu acho que não é nada grave, mas vamos fazer uma ultrassom para você tirar essa dúvida. Ela falou assim, isso para mim pode ser uma gordura, alguma coisa que não é grave. Só que aquilo não saiu da minha cabeça. Aí quando eu fui fazer a ultrassom, que foi o primeiro exame, quando eu terminei o exame, o médico não me deixou embora, que normalmente a gente faz, eles te dispensam. Naquele momento que ele não me deixou ir, eu já achei que tem alguma coisa estranha. Aí ficou preocupada. Fiquei preocupada. Aí a enfermeira já me chamou de volta aí ele falou, olha, você tá com nódulo, tá em grau 2, é muito pequeno, procura um mastologista o mais rápido possível que você puder. Nesse momento, assim, a gente fala hoje com muita calma, mas naquele momento, assim, o que você sentiu? Eu gostaria que você falasse sinceramente. Quando o médico disse para você, você tem uma doença, a primeira coisa que passou na sua cabeça real, que eu sei que você tem um filho, você tem uma família, mas a primeira coisa real mesmo que veio na sua cabeça quando o médico falou, é isso. Então, até então aí o médico só fez o exame e pediu para me procurar um mastologista. Mas a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente. A gente só acredita que acontece com as outras pessoas. Quando é com a gente não acredita. Eu não aceitei. Pensou aquilo, não é possível. Não é possível, eu não aceitei. Não aceitei de jeito nenhum. Saí de lá, fui trabalhar. Só que eu já tinha avisado lá onde eu trabalho que eu ia no médico. E quando eu cheguei para trabalhar, o gerente lá perguntou para mim, o Lucas, como é que foi no médico. A gente, o Lucas, um abraço, tá? Porque hoje ele compartilhou e agora ela vai contar qual foi a ligação com o Lucas, o gerente dela. Ele pegou e falou para mim, o que aconteceu? Eu falei, nada. Tá tudo Você bem. Você ficou com medo, assim, do preconceito das pessoas? Ou porque, assim, é uma doença que às vezes a gente tem que entender, mas tem pessoas que é muito curiosa. Você ficou com esse medo, desse receio de se espalhar, assim, e você não saber lidar com aquela situação dos comentários maldosos, pessoas negativas? Ou você ficou com medo dessa negatividade também? Porque isso pode acontecer muito, né? Mas, assim, na verdade, meu medo não era nem esse. Eu não aceitei. Não aceitou mesmo dentro de você? Eu não aceitei. Eu não aceitava. Aí eu fiquei trabalhando e, assim, como ele era muito meu amigo, ele falou assim, Edneia, tá acontecendo alguma coisa. Já fala o que tá acontecendo. Os amigos sabem, os mais íntimos, né? Você não tá bem. Eu falei, não, tá tudo bem. Só que chegou uma certa hora do dia que eu não aguentei. Aí eu peguei os exames e falei pra ele, tá acontecendo isso. E aí você abriu o jogo pra ele, você se sentiu aliviada pra começar o seu processo.
Aí eu me senti mais aliviada, porque eu tinha contado Pra para alguém. alguém. Aí a sua família não sabia. Não sabia, ninguém Ninguém. sabia. Aí ele conversou comigo, e aí começou nós dois a brigar. Porque ele queria marcar o médico, eu não queria. Aí ele ligou pro meu patrão lá em Três Corações, falou com ele. No outro dia, meu patrão tava lá, os dois sentou comigo, marcou o médico pra mim o mais rápido possível. E eu não Muito queria, eu briguei com eles, importante, falei né? que eu não ia no médico, que eles estavam se metendo na minha vida, arrumei uma briga. Porque eu imagino você como mulher sentir dentro do seu coração que você tá com uma doença que você nunca quis, que você é uma mulher saudável, porque eu te conheço desde que eu tinha 16 anos, por aí eu tenho 30, mas eu sempre vi você muito saudável, muito alegre, quanto você, quanto a sua irmã, era mais assim, conectada com a Dedé, que a Dedé é louca de tudo, a gente ia pros grêmios da vida, foi aí quando eu te conheci também, a gente tinha um pouco de intimidade de falar oi, oi, você já sabia que eu era maquiador, que eu era drag queen, mas eu acho que quando você se tornou minha modelo assim, de maquiagem, naquele momento, eu tive um carinho tão especial por você, que eu gosto muito da Dedéia, mas você é como se tivesse se tornado uma filha pra mim, assim, eu falo assim, eu tenho todos os modelos como filha, embora eu tenha, assim, tem 30 anos, ela também é nova, mas quando elas entram na minha vida, eu acho que eu oro muito pra Deus botar essas pessoas na minha vida. E ela entrou com um propósito. Então, quando eu conheci ela, tipo assim, eu falei, eu peguei um carinho, e quando ela falou assim, eu vou vencer essa luta, e eu não sabia o que que era. Eu orava por ela, falava, Deus, deixa ela vencer, porque ela merece, sabe? No dia que ela falou assim, eu amei a sobrancelha, nunca vou esquecer disso, é um detalhe que marcou muito a minha vida, e eu, tipo, no dia que você me ligou, nem me ligou, você me mandou uma foto, falou assim, se lembra daquela sobrancelha que você fez em mim? Verdade. Essa sobrancelha eu pedi pra moça fazer lá no design. Gente, pensa numa pessoa que chorou, tipo assim, eu já sou chorão natural, mas foi um gesto simples, porque no processo dela de quimioterapia, ela estava sem sobrancelha, e eu sei que quando eu fiz uma sobrancelha nela na maquiagem, você tinha que ver a expressão dela, quando ela viu a sobrancelha, parece que ela... Sabe quando você ganha uma coisa pela primeira vez, e ela tinha a sobrancelha dela, né, e tipo, tinha perdido na quimio, e acabou que eu fiz a sobrancelha, e quando eu vi a felicidade dela, eu falei, quando precisar, só vim aqui que eu retoco. Eu lembro que eu ainda fui falando pra ela, se você quiser vir aqui desenhar, porque eu não sou design de sobrancelha. Eu lembro que aí uma moça viu ela, não foi na internet? Fez um design, né? Fez. Mas agora vamos voltar aqui só um pouquinho, só entrei um pouquinho nessa parte, só pra lembrar pra vocês como foi minha conexão com ela também. Aí você fez seus exames, contou pro seu gerente, seu gerente contou, você fez o tratamento médico. Como foi contar para sua família? Como foi esse momento? Então, aí veio a parte mais difícil, porque eu tinha que ser forte. Eu só pensava isso na minha cabeça, tipo assim, que eu não queria que minha mãe ficasse triste, preocupada. E sofre, né? Eu não queria que meu filho sofresse. Na verdade, eu não queria que ninguém da minha família sofresse. Então, tipo assim, eu fui muito forte. Eu não chorei em nenhum momento. Tipo, ninguém na minha casa nunca viu eu chorando. Não chorei. Não sei hoje. É a primeira vez que ela tá contando abertamente, até para as pessoas entenderem como que isso aconteceu. Porque respeitou o silêncio dela, igual a respeitar o silêncio da Poliana, e agora vocês estão tendo a oportunidade de realmente saber da boca dela, não pela boca de A, de B, ela teve isso, ela teve aquilo, o que realmente ela teve, que foi o câncer de mama, e ela tá dando essa oportunidade de contar o testemunho dela para vocês. Então pode continuar, Edneia. Aí cheguei em casa e falei pra minha mãe que eu tava com nódulo e que eu tinha que procurar um médico, mas que já tava tudo certo, que o pessoal lá do meu trabalho já tinha arrumado e eu tava indo pra Varginha tal dia já começar. Tratamento. Não, eu tava indo passar no astrologista pra ele me dar a certeza, porque até então não tinha certeza. A certeza que eu tinha era inconclusivo, entendeu? Não tinha nada. Aí quando eu cheguei no médico lá em Varginha a primeira vez, ele falou pra mim assim, olha, realmente pelo seu ultrassom tem um nódulo. Vamos fazer uma cirurgia, pra gente fazer uma biópsia. Aí eu falei, tá, vamos fazer uma cirurgia, mas... Essa cirurgia aconteceu no dia... Ela descobriu no primeiro exame, tá, gente? Porque ela foi tão organizada e linda que eu tenho minha ficha de apresentador. Ela trouxe tudo escrito pra mim, que ela ficou com medo de perder. Então tudo que eu tô lendo pra vocês está escrito, é real. A minha ficha, pra vocês que não sabem, ó, tem perguntas atrás, não é uma ficha fake, não. Então, o primeiro exame dela, gente, foi dia 23/11 de 2016, quando ela descobriu, e a primeira cirurgia que ela tá falando aí, pode falar. Aí a primeira cirurgia, cheguei lá e o médico disse, vamos ter que fazer uma cirurgia. Que foi a retirada. Vamos retirar o nódulo, mas aí que vem a parte que você fica assim, agora, meu Deus. Por quê?
essa cirurgia tem que ser paga. Uhum. Ou você entra na fila Do pra esperar do SUS. SUS pra você fazer. Aí eu peguei e falei pra ele assim, então tá, eu vou ver o que eu posso fazer pra Pra poder fazer essa adiantar. cirurgia. Tá, fui embora pra casa, cheguei, no outro dia fui trabalhar, contei o que tinha acontecido pro Lucas, falei, ó, Lucas, eu vou ter que entrar na fila do SUS, porque a cirurgia é X valor, e eu não tenho esse dinheiro pra pagar. O Lucas é o gerente, dela. Ele lá da- pode falar o nome? Pode. Ele é o gerente da venda do Chico, tá? Onde ela trabalha hoje. Ele é amigo e gerente dela. E ele foi uma parte muito importante da história dela. Por isso que ela tá sempre lembrando ele. Porque além dela ter contado pra ele, ele teve uma importância muito boa no tratamento dela. Pode continuar. Aí eu falei, é esse valor e eu não vou conseguir pagar, eu vou ficar na fila do SUS. Ele falou assim, não, a gente vai resolver isso. Aí ligou pro Matheus, que é meu patrão, Aham. lá da venda do Chico, lá de... Três- Na outra venda de Três Corações, Três falou com Corações. ele, falou, Matheus, já tem que fazer isso e X. X valor, como que a gente pode fazer pra ajudar ela? Aí o Matheus falou assim, fala pra ela marcar a cirurgia e passar aqui, pegar, Olha que bom, hein? que eu vou fazer o cheque pra ela e você manda ela fazer o mais rápido possível. Aí o Chico, a esposa dele, a Ana Cláudia, todo mundo se prontificou a ajudar também. Aí eu fiz essa primeira cirurgia. Aí você fez essa primeira cirurgia, você fez a retirada do nódulo no Aí, 16 do 12. É, no 16/12. Aí o médico falou assim, você quer retirar só um pedacinho pra gente fazer uma biópsia ou vamos retirar o nódulo inteiro? Se for, a gente já tirou e se não for, não vai fazer diferença nenhuma, já, você já fica livre. Falei, não, já que eu vou estar Aqui na aqui, já cirurgia, faz tudo de uma vez, já tira tudo. já tirou tudo. Aí retirou o nódulo nessa cirurgia. Ele falou pra mim, agora a gente vai mandar pra biópsia. Aí a gente fica naquela expectativa, porque se a gente parar pra pensar as datas, era fim de ano. É, porque ela fez o exame para retirada do nódulo, gente, dia 6 do 12. Então tava muito assim no finalzinho do ano para começar, né? Aí ficou naquela expectativa, esperando o resultado. E só que quando eu saí da sala do médico, a enfermeira dele também já me falou, olha, Ednei, se o seu resultado for negativo, ele nem vai te ligar. Entendi. Se for positivo, ele vai te ligar. E isso teve um processo de quantos dias? Foi, eu acho que dia 26, né? Isso, ele te deu o diagnóstico dia 23 do 12. Aí tá, e nada Nossa, dele me perto ligar. do Natal, da abertura do Natal. No dia 23, ele me ligou. Que era pra mim ir lá, que eu tinha que ir lá. Ele queria conversar comigo. Eu falei, aí eu peguei e falei pra Dedé, é o meu presente de Natal. Como é que fica nessa hora, o coração? Não, eu fiquei assim, sem chão. Eu falava, Dedé, é o presente de Natal, meu, foi esse aí, ó. Do dia 23 do 12, aí foi o seu diagnóstico. Foi. Aí quando você for receber seu diagnóstico... Aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou te encaminhar. E acho que Deus é tão bom pra mim, porque esse médico que me atendeu, ele era amigo da família do Matheus lá, do meu patrão. Sim, que já foi uma ajuda que Deus... Já foi uma ajuda, porque quando ele falou pra mim do diagnóstico, ele falou, Ednei, eu não vou deixar você esperar. Eu sou médico do SUS de Varginha, no hospital de Varginha. Eu vou te colocar lá, você passar numa consulta comigo e a gente vai te tratar lá. Ele falou assim mesmo, aqui que demora hoje, um pouquinho. Aqui hoje na cidade, é uma coisa até que eu tenho dúvida, tá? Eu não tô aqui atacando ninguém, tô perguntando. Aqui tem um suporte para isso? Como é que funciona? Te deram algum suporte? Te ajudaram nesse processo? Custearam alguma coisa? Foram, assim, tipo... fizeram uma recepção para que você ficasse mais confortável, essa é a palavra. Então, para esses tratamentos de câncer, a prefeitura daqui disponibiliza transporte. Só o transporte. E lá tem uma pousada que a prefeitura também ajuda. E aí você pode ficar lá na pousada, você não tem despesa nenhuma. E aí quando você vai fazer cirurgia, você pode levar um acompanhante que fica lá também sem despesa nenhuma. Pelo menos nessa parte de custear a hospedagem e o transporte, eles fazem essa parte. Faz essa parte. Mas hoje você sente que no hospital da cidade tinha que ter um leito mais específico para isso. Você que passou pelo procedimento. A gente está falando aqui que a gente não está atacando, tá? A gente está deixando opiniões para que possam melhorar mais o atendimento na área da saúde. Então eu estou perguntando para ela se ela acha como opinião dela, porque opinião é uma coisa que cada um tem. Se aqui devia ter mais uma atenção em relação a esses leitos de doença como câncer de mama,
câncer, câncer de próstata, se aqui tem, devia ter mais uma atenção especial, algum, sei lá, um deputado federal que possa ajudar a cidade, alguém que possa trazer um retorno de saúde melhor para esse atendimento. Aqui em Caxambu tem uma unidade específica que fala assim, ó, aqui você pode pelo menos dar um início para isso. Não tem. Não tem. Então devia ter pelo menos uma assistência melhor nessa parte, pelo menos, né? Não tem. Então fica aí o alerta também para a área da saúde, tá? A gente não vai nem falar de prefeitura, porque às vezes é uma ligação que tem que chegar até chegar à prefeitura, mas a prefeitura também pode tomar um pouco de vergonha na cara e tentar focar mais nisso, focar um pouco nessas histórias reais que a gente está contando para que seja exemplo de superação. Hoje ela está contando a história dela, mas tem outros que não sobreviveram para contar por falta de atendimento. Eu acho que a nossa cidade hoje a gente pode ter um desempenho maior para tratamentos com câncer, ou então o início do câncer de mama, fazer mais prevenção, fazer mais coisas no bairro. Eu acho mais importante fazer isso o ano todo e também tentar, de alguma forma, trazer algum leito de conscientização do câncer de mama para que essas mulheres comecem o tratamento aqui. Seria legal. Vou deixar essa dica para a prefeitura e para a área da saúde também, para ver se eles acordam um pouquinho para a vida, tomam vergonha na cara que a vida não é só festa, não, tá? Então a gente vai voltar aqui para o diagnóstico dela, que aí você fez uma segunda cirurgia. Aí você fez o diagnóstico, você recebeu esse presente, entre aspas, inusitado. Foi o presente de Natal. E aí, tive que falar pra minha família que o médico tinha me ligado, tal. A gente foi lá, conversou. Aí ele me colocou nessa fila do SUS, só que é igual eu falo, acho que Deus foi muito bom pra mim. Não tenho certeza que Deus foi muito bom pra mim, porque ele me colocou, não sei se na fila, e a segunda cirurgia foi muito rápida. Você fez a cirurgia, você pegou o diagnóstico dia 23/12/2016. A sua segunda cirurgia foi do dia 13/2/2017. Foi já muito rápido, muito né? Rápido. Aí eu tive que fazer essa segunda cirurgia porque se chama esvaziamento de axila. Sim. Era para ver se nos linfonodos que se alojam embaixo do braço. O doutor Nilo falou isso. Porque se tivesse, eu teria que tirar a mama. Sim. Se desse positivo. Mas graças a Deus o meu deu negativo. Amém. Eu não tive. O doutor Nilo falou isso, que ela falou a palavra, os linfonodos, que ficam debaixo da axila. Ele falou isso na nossa matéria, que eu trouxe uma matéria do câncer de mama que está disponível no YouTube, tá, gente? Se vocês quiserem ver a matéria do podcast, a dela também vai ficar disponível. O podcast Fala com Bueno no YouTube. A matéria com o doutor Nilo. O que ela está falando aqui sobre os linfos, o doutor Nilo falou na matéria. Então, só para a gente recapitular, a gente já falou do câncer de mama aqui, agora a gente está trazendo uma pessoa real que está contando uma coisa que o médico falou. Então pode dar continuidade. Aí fiz essa cirurgia e graças a Deus deu negativa, não precisei retirar a mama. Não era maligno. Eu achei que tinha acabado. Eu falei, bom, acabou, né? Já retirei o nódulo, já tá tudo fiz bem. A cirurgia, tá tudo bem. Aonde entrou o início. O meu médico falou, olha, agora eu vou você vai ter que fazer um tratamento de prevenção. Aí eu já fiquei meio assustada, né? Eu falei, que tratamento que é esse? Aí que começou, porque aí quando eu cheguei no médico da oncologia, ele falou pra mim, você vai ter que fazer quimioterapia. Ali meu chão já caiu. Eu já comecei a chorar. Ali eu tava com a minha irmã, porque a minha irmã, a Andréa, a Dedéia, como todo mundo conhece. Todo mundo conhece a Dedéia. Ela foi meu alicerce. Ela me acompanhou todos os dias, todas as quimio, para todo momento que eu tava ali, ela tava comigo. Uhum. A minha família toda tava comigo, mas naqueles momentos quem tava comigo era ela. Eu falei, Dedéia, agora como que eu vou falar pra minha mãe? Aí liguei pra minha mãe e falei pra minha mãe, vou ter que fazer. Mas falei de boa, assim, porque eu não queria. Eu chorei lá na sala. Que você processou, que aí agora pronto, agora vai começar a minha batalha. Vai começar. Aí liguei e falei pra minha mãe, vou ter que começar a fazer quimioterapia. Ela começou a chorar. Porque aí já vem um certo... tipo assim, a cabeça deve processar muitas coisas. Quimioterapia, a pessoa já pensa, né? Já pensa um monte de coisa. Aí eu falei pra ela, por que você tá chorando? Eu não tô chorando. Por que você tá chorando? Aí comecei. Aí fui embora pra casa, quando o médico falou pra mim assim, mas eu perguntei, e o cabelo? Aí o médico foi bem claro comigo. Cabelo cai. Seu cabelo vai cair no máximo 10 a 15 dias, seu cabelo já vai ter caído.
Aí eu Nossa. falei assim, mas é tão rápido assim? Ele falou assim, mas cabelo nasce de novo, a vida é uma só. E o tratamento é muito forte, É né? muito forte. As mulheres que eu tive contato conseguiram passar para mim como se fosse uma tortura assim, a gente fala assim essa palavra tortura porque para uma mulher que nunca teve uma doença, perder o cabelo, perder a sobrancelha é uma tortura. É. E você passou por isso. O tratamento é muito, muito pesado. E eu ficava morrendo de medo do tratamento. Porque aí você começa a olhar na internet. Que hoje eu falo até para as meninas lá onde eu trabalho. Não pesquisa nada na internet. Que te deixa louca, né? Porque tem informações que são positivas, mas são coisas que é tudo besteira, né? E aí foi um tratamento muito pesado. Assim, você fez 8 sessões de quimioterapia, 21 de É uma vacina que eu tomava. É uma vacina, né? 21 vacinas. Olha só, gente, para você ver como esse processo é muito doloroso. Foram 8 sessões de quimioterapia no total, 21 vacinas e 30 sessões de radioterapia. Ou seja, além de passar por 8 sessões de quimioterapia, onde ela perdeu o cabelo, perdeu a sobrancelha e veio as vacinas, 21 vacinas, isso aí mexe com a sua imunidade, mexe com o seu psicológico, porque a sua imunidade tem que estar boa, né? Porque senão você acaba adquirindo outros problemas de saúde, porque daí uma coisa puxa a outra. E a 30 sessões de radioterapia. E eu deixo isso como exemplo para vocês. Pense numa pessoa que foi guerreira. Porque viver numa cidade pequena como a gente vive aqui, gente, eu vou falar claramente para vocês, tá? Eu sou um artista, eu sou uma pessoa do entretenimento, eu sou um ser humano acima de tudo. Mas aqui as pessoas têm um auto-julgamento de querer saber a vida dos outros mais do que querer ajudar. Então, eu queria saber como que foi o julgamento, tipo assim, olhares preconceituosos das pessoas para você na rua quando você começou a perder o cabelo, o quanto isso te incomodou. Eu queria que você falasse claramente mesmo para que quando as pessoas vissem isso na rua, elas sentissem o que você tem pessoas que conseguiram abaixar seu autoestima com olhares, porque eu sei que acontece, eu sei que é visível, porque as pessoas nessa cidade, elas têm uma curiosidade de saber do problema para querer falar mais, mas elas não conseguem te estender a mão para você levantar. São poucas, tem muitas pessoas maravilhosas, não são todas, mas a curiosidade é que ela mata mais a pessoa do que ajuda. Então eu gostaria que você passasse para a pessoa como que foi difícil isso. Então, quando o cabelo começa a cair, já não é fácil, sabe? Porque quando a gente fala que o cabelo cai, aí logo todo mundo pensa assim, caiu, vai cair. Não, é cair você passar a mão e ele sair inteiro, o fio inteiro, você acordar e tá com o travesseiro cheio de cabelo. E aí eu pensava assim, ai meu Deus, como que eu vou sair na rua de lenço? Todo mundo vai ficar olhando, vai ficar comentando. Aí teve algumas pessoas que fez alguns comentários que eu estava muito mal, que eu estava muito doente. E aí eu resolvi... E não sabiam de nada. Não sabia de nada. Aí eu resolvi falar na rede social. Tirei uma foto careca e falei que eu estava muito bem, graças a Deus, eu estava em tratamento, mas que eu não estava mal. Como as pessoas estavam te desenhando. Como as pessoas estavam falando que eu estava. E nesse processo de quimioterapia, de tratamento, eu poderia tirar uma licença de trabalho para poder ficar em casa. Só que eu falei, era um direito meu. E eu falei assim, ai meu Deus, como que eu vou ficar em casa? Se eu ficar em casa, eu vou ficar mais doente. Mas eu tinha medo de ir trabalhar e as pessoas na rua, o pessoal do público ia falar assim, nossa, a menina, por que ela tá assim, de lenço? E você tem que ficar dando satisfação toda hora de uma coisa como se fosse uma obrigação se eu tivesse que falar. Aí eu peguei e falei, Aí lá no serviço me perguntaram, você vai parar de trabalhar? Eu falei, não sei. Eu tô meio cismada de vir trabalhar de lenço, assim. Eu falei, eu não passo tanto mal, eu passo mal da quimio só no outro dia. Eu fazia a quimio hoje, amanhã eu passava mal, no outro dia eu tava... É por causa do processo pesado. No outro dia eu tava normal. Aí eu peguei e falei, Lucas, eu não sei se eu vou vir trabalhar, porque as pessoas vão ficar olhando, vai perguntar, e eu não vou querer falar. Ele falou, Diné, se a decisão é sua, se você quiser vir, você pode vir, se não quiser também. Mas se eu fosse você, eu viria, porque se você sair, naturalmente ninguém vai te perguntar. Sim. E foi o que aconteceu. E você achou que isso te fortaleceu trabalhar, continuar a sua vida, mesmo com medo?
mas que o trabalho, assim, não ficando em casa, ficando ativa, lidando ali com as pessoas, mesmo sabendo que as pessoas estavam com curiosidade de querer mais saber da sua vida do que, sabe, te ajudar, você achou que foi importante você não ter ficado em casa? Não, foi muito importante. Ocupar a mente. Foi muito bom eu ter ido. Realmente, lá, os clientes lá, ninguém nunca me perguntou o que tinha acontecido. Respeito, pelo contrário, né? as pessoas começaram a querer tirar foto. E eu morria de vergonha, porque eu tava de lenço, fazia uns turbantes. Todo mundo lembra, ela fez produção comigo de turbante, ela chegou a fazer 3 produções. Na foto que eu postei pra vocês, eu lembro que na primeira foto que a gente fez, eu tinha até uma peruca, depois eu botei nela, e depois eu não gostei, depois eu chamei ela pra uma produção. Mas da última produção que eu fiz, eu já tava andando de lenço, já tava mais estilosa, porque foi aí que eu peguei amor pro lenço também, foi olhando ela. Eu até pedi uma vez para ela fazer o mesmo lenço em mim, onde eu me transformei em uma pessoa negra africana, e representei os ancestrais da África, e acabei trazendo dentro de mim a cor. Eu mesmo tingi minha pele toda negra, as coisas africanas. E foi ela, gente, que botou o próprio turbante que ela usou na quimioterapia dela, eu usei também, que foi o turbante dourado, que eu fiquei apaixonado. E eu falei pra ela, tem que usar isso, porque aquilo ali me abriu meu horizonte, porque era uma coisa que eu amava usar, mas que aqui as pessoas usavam pouco. E eu lembro que na época que ela começou a trazer isso pra cá, eu lembro que as pessoas começaram a usar muito lenço. Não só, eu lembro que as pessoas usaram, as negras, as próprias pessoas da família dela começaram a apoiar ela, usar lenço, as irmãs. Isso foi muito bacana, eu também usei de apoio. Eu acho que, assim, ela revolucionou a visão ampla das mulheres negras usar lenço. Então, eu queria te parabenizar por isso, porque as mulheres têm vergonha de usar um lenço, porque acham que vai falar que é da macumba, que vai falar que isso, aquela... E você trouxe uma ancestralidade da África, do nosso povo, da nossa cultura, com a nossa essência, com o nosso jeito, mas trouxe como as mulheres são belas, sabe? Às vezes tem mulheres que têm cabelo liso, mas outras têm cabelo crespo, mas tem outras que são criativas, que conseguem usar de um turbante para mostrar força. Da onde está vindo, quem ela é. Então, acho que o turbante é muito mais do que um simples pano. Ele fala muito mais da mulher negra, ele fala muito mais da história dela, da cor dela, da resistência que a mulher tem que ter, às vezes por esconder o seu cabelo, ter que mudar o seu cabelo por ser negra, porque a sociedade tem que ter o cabelo liso igual a Patrícia, que tem o cabelo liso escondido do olho azul. Nascemos diferentes, nascemos com cores diferentes, somos seres humanos. O que temos que ter no nosso coração é que somos todos um só. O sangue que corre no meu sangue não vai correr no dela, mas somos todos da mesma ancestralidade. Todos nós somos lá de trás, da África, somos negros, entendeu? Então, se você é branco, se você é pardo, ou o que você se considerar, saiba que os negros vieram muitos antes de qualquer tipo de cor. Então, acho que é esse respeito que as sociedades têm que ter. Não julgar quem usa o turbante porque a bonitinha do cabelo liso tem o cabelo liso. Se a bonitinha do cabelo liso anda de cabelo liso, a do turbante anda belíssima porque ela anda de turbante. Então, essa é a minha mensagem. Olhem para as pessoas de uma forma normal. Não é porque ela usa o turbante que ela é uma anormal, não é porque ela usa uma trança que ela é anormal. Ela é ela, você é você, eu sou eu. E é isso aí. Entendeu? A gente tem que saber respeitar o espaço e muito mais além disso, respeitar a cor. Porque aqui ninguém precisa morrer por causa da cor, aqui ninguém precisa ser julgado por causa da cor, e muito menos ser escrotizado porque nasceu negro, ou então não tem emprego, que é o que eu vejo nessa cidade, que poucas oportunidades para pessoas negras. Chego numa loja, tá sempre uma patricinha do cabelo liso escorrido me atendendo, e eu gostaria muito de ver que os empresários contratassem pessoas mais negras, meninas negras, bonitas que na nossa cidade não tem oportunidade porque a burguesia ela consegue só botar nas vitrines lá embaixo das lojas as meninas bonitas. Quando é uma pretinha tem que andar bem arrumadinho de cabelo liso padrão, porque não pode ter um cabelo black, porque incomoda a empresa e incomoda a burguesia que gosta de ver todo mundo vivendo padrão. E a gente não é um padrão, a gente é uma sociedade. Mas voltando aqui, Edneia, falando tudo isso para você, você trouxe essa revolução do lenço, e depois disso, como que você foi pegando mais força, porque aí você passou por esse processo da química, como você fez 30 sessões de radioterapia, quando chegou no final, que você falou assim, acabou, tô livre, agora não tem mais nada, agora eu e Deus, Deus e eu. Então, aí, nesse processo aí de turbante, foi me dando mais força, porque eu chegava para trabalhar, as meninas pediam para me colocar lenço nelas também.
chegava, tinha cliente que pedia pra mim colocar o lenço, mas eu não tirava o meu. Entendi. Eu morria de vergonha, falava, não vou tirar. Comecei a levar lenço pro trabalho. Ela tinha muito, gente. Dizer que ela veio trazer, que ela trouxe um saco de lenço. Eu quis o que ela usou. Na químio dela eu usei também. Aí comecei a levar lenço. Aí chegava um cliente, coloca em mim, vamos tirar uma foto. Não sei o que. Até hoje tem cliente que chega e fala, cadê o lenço? Eu não tô usando mais. E engraçado que nesse processo ninguém nunca me perguntou nada. E um dia, um moço que era muito amigo meu, ele falou pra mim faz pouco tempo. Ele falou assim, Ednei, eu nunca te perguntei nada. Mas, assim, eu sempre tive vontade de perguntar, mas eu achei que não era a hora. Mas por que você estava usando lenço? Foi a primeira pessoa que me perguntou. Mas tipo, você me perguntou muito educado, eu respondi para ele. E ficou tudo certo. E aí eu comecei a usar, minha família começou a usar, minhas irmãs começou a cortar o cabelo, que eu não quis que elas cortassem, mas elas não rasparam porque eu não deixei, mas tudo cortaram o cabelo curto. Então tudo divas agora também, todas as três de cabelo aí afrontando a sociedade, aceita a sociedade. Cortou e aí foi, assim, muito mais fácil, porque eu não tive que ficar dando satisfação pra ninguém. É uma coisa que incomoda. Porque isso que eu gostaria de falar para as pessoas. Quando você olhar para uma pessoa na rua que está passando pelo processo difícil, que você vê sem sobrancelha, que você vê sem cabelo na rua, tente ser mais racional possível. Tente olhar para a pessoa que apoiar ela, falar, olhar para ela e dizer, não importa o que você esteja passando. Você tem um Deus, você vai sair dessa. Deixa uma palavra positiva. A gente pergunta, por que tá assim? Isso é tão feio, gente. Isso é tão desnecessário, isso machuca mais a pessoa. Isso é real. Isso é real porque ela tá falando isso aqui, e quando ela passava na rua aqui de casa, aqui, eu via muita gente olhar pra ela torto, tipo assim, ele tá com doença. Eu escutei, eu falo pra você porque eu escutei. E tá com doença, nem vai viver. E isso é desumano real. Você escutar isso da boca de pessoas até que conhecem a pessoa. Entendeu? Então tenha empatia, tenha respeito. Não importa a aparência que está. Se não é a aparência que você viu, é sinal que ela está lutando por alguma coisa. E se ela está lutando, a luta dela é interna. Não é uma coisa que ela vai compartilhar com você e você vai ajudar. Então, mais uma palavra amiga que você der vai ser muito mais importante do que uma opinião que você não sabe. Tá bom? Então vamos lá. Aí passei por essa fase de turbante, bem, graças a Deus. E um belo dia eu tava trabalhando, mas tava muito calor. Mas muito calor. Eu falei, gente, não tô aguentando ficar com esse lenço. Eu não tô aguentando. E depois decidi. Aí eu falei, sentei na cozinha, falei, vou almoçar. Tirei o lenço, porque ninguém nunca tinha me visto sem lenço. Não trabalho em lugar nenhum. Mas eu não tava aguentando. Eu tirei o lenço. Quando eu tirei o lenço, todo mundo ficou assim, né? Agora ela mostrou o que ela tá passando. Mostrou, só que tipo assim, todo mundo ficou assustado, porque eu tirei, mas ao mesmo tempo todo mundo vinha, beijava minha cabeça, falava. E aí eu peguei e falei, eu vou trabalhar sem lenço, que eu não tô aguentando. E entrei dentro da loja sem lenço. As meninas lá dentro que não tinham visto ainda, ficou tudo olhando, mas assim, me deram parabéns. Nossa, ainda bem que você resolveu tirar. É porque isso é uma coisa que você tem que ter uma força. Eu acho que isso acontece quando você já quer, tipo, eu tô liberta, sabe? Tipo, eu acho que foi importante você falar isso. Aí em casa não tirava o lenço, de jeito nenhum, deitar. Eu chegava em casa. Nem em casa? Não tirava, colocava uma touca, porque tipo assim, eu achava que meu filho ele ia sofrer muito, sabe? Eu não queria que ele. Pra quem não sabe, a Edneia tem um filho, ele é adolescente. Quantos anos ele tem hoje? 17 anos. Qual o nome dele? Matheus. O Matheus, ele tem 16 anos e a Edneia é mãe. Então ela tá contando pra vocês o processo de como uma mãe não deixa tentar deixar um filho abatido ao ver aquela situação, porque o filho também tem medo de perder sua mãe. Então ela tá contando aqui o que ela tentou preservar para ser menos doloroso esse processo. Porque o que acontece? Ele era mais novo na época. E quando uma criança fala assim, a mãe dela tá com câncer, naquela época ele achava que vai morrer. Não tem cura, minha mãe vai morrer. E eu falava assim, não, vou tirar o lenço pra ele não ver. E pra minha mãe também não ver. E nunca tirei. Só que um dia eu levantei e esqueci. Que tava sem nada na cabeça e fui na casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, minha mãe ficou olhando na minha cara, você tirou o lenço? Aí eu peguei, pus a mão na cabeça e falei, Só que quando eu entrei na casa da minha mãe, meus sobrinhos estavam todos sentados no sofá. Não tinha outro caminho para passar. E eu passei. E eles ficaram tudo assim olhando para mim. Eles já sabiam, mas nunca tinham visto. E ficaram tudo olhando. E minha mãe falou assim, você tirou o lenço?
Aí que a minha ficha caiu que eu tinha tirado. Quando você tirou o lenço mesmo definitivo, que você falou assim, tô cansado dessas pessoas que me olham com um olhar assim, agora minha família já me viu sem lenço, foi libertador pra você poder andar na Foi. rua e, tipo, tirar essa prisão de você de estética e poder falar assim, agora não tem mais nada que me prenda, porque eu uso peruca e eu sei que é uma quentura muito forte. É. Então eu uso lace, essas coisas. Agora você imagina você andar com lenço o dia Dia inteiro. inteiro, entendeu? Eu imagino que você deve ter passado, porque uma vez eu fui para um evento e tive que usar peruca a noite toda e eu simplesmente eu fiquei com a cabeça fervendo e eu fiquei aqui. Aonde eu me coloco no lugar das pessoas e penso, é muito sacrifício, né? Muito sacrifício. Eu não quis usar a peruca, então eu tinha que usar o lenço. E quando eu voltei, quando a minha mãe falou que eu tinha tirado o lenço, que eu voltei, meu filho estava sentado na sala. Aí ele pegou, aí nisso eu dei uma olhada pra ele, ele pegou e falou assim, mãe, eu já sabia. Tadinha. Ele falou, mãe, eu já sabia que você tava assim, mas não fica assim não, mãe, porque você é bonito de qualquer jeito. Você vai melhorar logo. Aquilo ali pra mim, eu falei, agora eu não põe mais lenço e vou lutar, porque pelo meu filho, pela minha família. E depois daquele dia eu não usei mais. E quando você tá doente, eu falo doente, eu falo hoje, até falo com as meninas que trabalham comigo, quando elas falam assim, nossa, eu tô doente. Eu falo, vocês não estão doentes. Vocês não sabem o que é doença. Eu quero que vocês vão um dia no hospital do câncer, que vocês vão ver o que é doença. Porque eu descobri o que é doença lá. Olhando para outras pessoas que é mesma Olhando para situação. outras pessoas que estavam em situação até pior do que a minha. Porque lá você vê coisa que você não imagina ver. E você ainda foi muito forte, gente. Eu acho que agora ela falando do filho dela, é onde que mexe com o emocional dela. Isso já mexeu comigo quando aconteceu de eu falar que eu queria ter um filho. Agora você imagina uma mãe passar por isso tudo e não. Esse está sendo libertador para ela, gente. Eu queria muito que esse momento fosse eterno para ela, porque é a primeira vez que ela está falando isso para todo mundo, tá? Em aberto. Eu tô emocionado, mas eu gostaria mesmo que ela sentisse a emoção que ela tá sentindo naturalmente, é que a gente tá sentindo que o nosso corpo tá transmitindo, então eu quero deixar ela chorar, eu quero deixar ela colocar para fora. O quanto vocês não sabem o que aconteceu. E quando uma mãe tem um filho, quanto ela tem medo de nunca mais ver o filho. E ela tá aqui, esse momento que ela chorou, porque isso deve realmente machucou ela. Acho que nem um lenço, Não. né? Tipo, quanto ter um filho, né, Edné? Não. Eu só pensava no meu filho e na minha mãe. Eu falava, meu Deus do céu. Eu tenho que viver porque eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha mãe e eu tenho que viver. Era o meu pensamento, era esse. Porque as pessoas às vezes falam assim, mas você não ficou com medo de morrer? Não, eu queria viver, eu não pensava em morrer. Em nenhum momento eu pensava em morrer, eu só pensava em viver. Só pensava em viver. Eu falei, só tem eu e, tipo assim, ele foi meu parceiro de verdade, ele ficou comigo, ele não Até chorou hoje, né? até Porque hoje. eles andam, ele anda com o primo dele, mas anda com você sempre a gente tá vendo você com Ele ele. nunca chorou, não sei se quando eu não vi ele chorou alguma vez, mas me ajudou muito, ficava comigo. Eu passava mal, ele saía correndo, chamava minha mãe, porque a gente mora só eu e ele. E eu passava mal de noite, madrugada, qualquer hora que eu passava, ele escutava levantando, ele já ligava pra minha mãe. Vem aqui que a minha mãe tá passando mal. E assim, eu só pensei nessas duas pessoas nesse momento da minha vida. Foi, eu não, você vai morrer, não vou morrer, eu vou viver. Né? Não pensei em nenhum momento assim, eu vou morrer, não pensava. Eu só pensava, quero viver. Porque as pessoas conseguem se entregar muito, mas ouvindo você falar assim que não quis morrer, porque o primeiro pensamento que vem nas pessoas é eu vou morrer. Aí elas acabam criando várias coisas na cabeça delas, às vezes a família não apoia, que igual você falou, o apoio é muito importante, você teve o apoio do seu filho, da sua mãe. Apoio, né? Elas sempre foram muito minha fã também do trabalho que eu faço, quando a irmã dela falou, nossa, ela sabe o quanto foi importante você fazer aquela maquiagem pra minha irmã, a outra sua irmã, a Dulcineia. Ela falou, você não sabe quanto que eu fiquei feliz de ver minha irmã maquiada, bonita, com autoestima, e isso ali me marcou. Porque hoje em dia eu consigo sentir que tudo que ela estava sentindo era realmente o que o meu coração estava sentindo quando eu vi ela na rua. Porque quando ela passou na rua, uma pessoa julgou ela,
Eu falei assim, às vezes a gente nem sabe o que a gente está falando. Acho que a pessoa pensou que eu ia falar mal junto, mas se enganou. Foi aonde eu tive o olhar mais humano ainda e dizer, você não sabe nem o que você está dizendo. Eu falava besteira, e aí ela já estava lutando pela vida dela. E eu trouxe ela para outras mulheres, que eu sei que tem mulheres aí na cidade que estão passando com medo de câncer. Teve gente que me falou que está com problema, tem que procurar um médico. Então, ela trouxe o testemunho dela aqui para sintoma de no seu peito se tocar, né, Edna? Gente. Porque Vai é muito atrás, importante. porque tem cura. Olha aí, ela tá aqui. Se ela tá aqui, ela procurou no início, ela teve muitas pessoas especiais, porque ela é uma pessoa muito de fé, a gente somos da igreja católica, ela sempre tá nas missas, sempre acompanha o filho dela, que vai também quando, às vezes eu tô na missa das 10, a família dela é uma família muito religiosa, dependente da sua religião. A gente trouxe a Poliana aqui, que era evangélica, eu era católico, a gente falou de fé. Eu acredito que assim, nessa hora a gente se agarra com o espiritual, com Deus, porque ali é só você e Deus. Então quem acredita em Deus tem esse retorno aqui. Porque mostra que a fé é muito mais do que uma imagem, igual as pessoas julgam na igreja católica. A fé ela tá dentro de você. A sua comunhão com Deus, ela vai ser você e Deus. É o que vai te conectar com Deus. Então, assim, se você não tiver uma conexão, entendeu? Você acaba se perdendo para perder o seu espírito. Foi o que ela não perdeu, né? Gostaria que você falasse com a pessoa como que a fé também foi importante para você. Então, aí, um belo dia, eu estava sentada no hospital esperando para fazer a quimio. E sentou uma senhora do meu lado, sabe? E começou a conversar comigo. Ela também estava esperando para fazer. E aí ela pegou e estava lendo um livro. Aí ela falou assim, você gosta de ler? Eu falei, eu não gosto muito não. Não tenho esse costume de ficar lendo não, mas... Ela falou assim, não, porque eu vou te dar um livro pra você ler. Aí eu falei, então tá. Aí ela me deu o livro, a gente conversou. Aí quando eu abri o livro, que eu fui ler lá, que eu comecei a ler, contava a história de uma pessoa que estava doente também, em estado terminal, e ela também não pensava em morrer, ela pensava em viver para cuidar dos filhos dela. E o tempo inteiro ela pedia para Deus. E aí quando ela falou que quando ela foi na história do livro da cirurgia, e que ela falava, Senhor é a força da minha vida, eu não vou morrer. E resumindo que no final do livro ela não morreu. E essa frase ficou na minha cabeça, tanto que eu até tatuei ela. Olha que interessante, eu não sabia. E a frase que eu comecei a usar durante o tratamento inteiro, Senhor é a força da minha vida, eu não vou morrer. Isso aí. E era só essa frase que eu usava. E agradecia a Deus todo dia que eu chegava da quimioterapia. No outro dia que eu acordava bem, eu falava, obrigado, Senhor, tô viva. Isso. Mais um dia. E aí foi vencendo todos esses obstáculos. Foi passando. Aí o médico que me atendia lá em Varginha, ele tomava café lá onde eu trabalho. E ele falava assim pra mim assim, não é possível que você tá aqui, você fez quimioterapia antes de ontem, hoje você tá aqui? Eu não tô acreditando. A força que você teve, né? Porque hoje se passou 5 anos praticamente disso, né? 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos. Então, assim, 5 anos se passaram. Olha só, vocês que olhou ela na rua, pra vocês parece que foi ontem, né? Pra mim parece que foi ontem. Eu lembro da história dela como se fosse ontem, mas se passaram 5 anos. 5 anos que ela hoje ela pode estar aqui, hoje ela pode estar com o próprio cabelo dela, e tal, usa os apliques delas, mas ela pode segurar com o próprio cabelo, que é a coisa que ela não teve. Quem acompanhou ela mais magra, hoje está vendo ela mais gorda, depois de 5 anos, para a gente mostrar para vocês de casa que se você só cai se você se entregar. Porque eu vejo essa mulher como uma mulher muito forte, como eu trouxe a Poliana e vou trazer outras histórias muito fortes também para vocês. Mas eu quero que vocês, mulheres, olhem para isso. A minha intenção com o meu podcast é isso. Não é competir com ninguém, não é fazer nada para prejudicar ninguém, é trazer coisas boas. Você olha e fala, ela superou, você já superou, você vai superar. É um mistério. E esse mistério se chama Deus.
Se passa 5 anos que ela está contando a história dela, que ela conheceu só mais um que se entregou e hoje não podia estar sentado aqui comigo. Então, para mim, é mais que uma convidada especial. É um instrumento que Deus 5 anos, ela falou, eu sentei com o Luiz para contar hoje essa matéria que está se completando 10 anos que eu venci o câncer de mama, 10 anos que eu posso falar da minha história. Entendeu? Então, por isso que eu trouxe pessoas especiais para que marcassem a vida delas. Então, se você tem uma história muito difícil, se você tem uma traz essa história para mim, pessoas que falavam assim, a medicina fica olhando, isso é uma coisa que nunca ia acontecer, porque era um garoto de 6 meses. E o Gael tá aí com 4 anos, pintando e bordando. Vi ele ontem lá no Dia das Crianças. Agora ela tá sentada aqui, emocionada, chorando, contou a história do filho dela. Hoje pode é superação. Superação para você que é mulher, para que você olhe essa força aqui e olhe para você e diga, eu sou capaz. Para que isso seja uma motivação. Não uma história só para você se emocionar, para que quando você vê alguém passando por isso, você lembrar da Edneia e dizer, olha, uma vez eu assisti uma matéria de uma moça e ela venceu. E você poder falar dela, porque ela é uma história real. Ela não é uma ficção que a Glória Pérez inventa, que alguém da Globo inventa e faz um personagem. Ela é uma coisa que aconteceu. 5 anos ela se passou e ela está aqui contando para vocês. Podia ser uma história, mas é uma história real que ela tá abrindo para vocês o coração dela. Até, cuidar com as abelhas. Se tiver uns erros de gravação, não liga não, gente. Porque tem umas abelhas aqui, foi até pra cima dela. Que eu não sei que eu tenho um mel com umas coisas que as abelhas vêm com tudo. Então, Edneia, só pra gente finalizar esse pódio, porque a gente. Antes de finalizar o pódio, tem um babado. Conversa com as pessoas aqui que eu vou falar só um negócio aqui rapidinho. Então, gente, eu dou um conselho pra todo mundo, né? Tudo bom? Tudo maravilha. E se tiver alguma coisa, não fique com vergonha de procurar um médico, fazer um tratamento, porque vai deitar. É cura e a gente pode lutar contra isso. E ter o apoio da família também. É isso que ele mandou, não foi? Vou mostrar a live. Meu tratamento inteiro e a minha família foi junto. Acordava todo dia, 4 horas da manhã, esperava terminar a quimioterapia. A Du, minha irmã, me dava banho todo dia, porque eu tava cheio de pontos. Minha mãe fazia comida, tudo do jeito que eu queria. Então, a família da gente acaba que faz o tratamento junto com a gente. Então, apoia na família, pega com Deus e não tem vergonha de se tocar, de procurar um tratamento. E olha aqui, gente, eu falei dos patrocinadores e a gente tá aqui igual aqueles podcasts chique ao vivo. Olha só, vou até jogar isso aqui fora aqui pra gente tomar uma coca, porque agora chegou... Vou botar até aqui na minha plantinha água aqui, porque eu tenho uma comigo ninguém pode aqui, ó. Já vou aquecer ela pra gente ficar bem. Olha, gente, hoje o meu patrocinador do Empório Hamburgueria, quase no final da live, quase que você não vem, Dani. Ele tava fazendo agradecimento, mas antes, olha só... Todo mundo conhece o Daniel, o Dani. Ele tá na Empório Hamburgueria. E olha essa batata chiquésima que veio de lá com bacon. Eu quero mostrar pra vocês. Tem disponível na Empório Hamburgueria. Eu tô gravando esse vídeo deitado, tá, gente? Vocês vão assistir isso ao vivo em casa, tá? Mas eu e minha convidada vamos comer aqui uma batata linda e maravilhosa da Empório Hamburgueria. E também a gente vai tomar uma coquinha também, que eu já vou servir ela aqui. Então, hoje o nosso patrocinador foi da Empório Hamburgueria. E se você quer mostrar alguma coisa da sua empresa na minha live, vou deixar até ela tomar aqui, toma um refrigerantezinho, come uma batatinha aqui quando eu vou falando com o povo. Vocês podem também mandar alguma coisa igual o Daniel mandou, tá? Que aí a gente vê como é que faz para descontar na divulgação. Se vocês quiserem mandar de coração também, porque o valor que eu cobro, R$50, é muito simbólico. Então, se vocês quiserem mandar alguma coisa para os podcasts ao vivo, igual a gente está fazendo aqui agora, aqui, ó. Lá na Empório Hamburgueria, eles trabalham com batata frita, nugget, hambúrgueres e muito mais. Eles trabalham também com batata de estrogonofe, batata de camarão, tá? Aquelas batatas inglesas que é feita, deixa eu sentar aqui para conversar com vocês, que agora que eu já servi ela aqui, que são diversos tipos de lanche. Então, se você quiser entrar em contato com o Empório Hamburgueria, você pode seguir eles no Instagram,
Empório Hamburgueria. E se o Daniel ou alguém estiver aqui na live, pode deixar o telefone aqui da Empório, porque o meu telefone está conectado aqui. Então a Empório Hamburgueria, ela trabalha com todo tipo de lanches, sobremesas também. E lá você pode comer o lanche lá também, tá? Eles estão recebendo as pessoas. Eles fez um especial Dia das Crianças também, Empório Hamburgueria. Então eu quero agradecer muito meu patrocinador, que é o Daniel hoje. Tá bom, Dani? Que Deus te abençoe muito e seu sucesso, porque o cachorro quente é uma delícia. Eu vou experimentar aqui rapidinho uma batatinha. Come uma batatinha, Edneia. Por vergonha não. É muita qualidade, é muita coisa boa. E eu quero indicar para vocês. Então ele mandou ao vivo aqui agora no pod dele para vocês. Vou mostrar mais uma vez. Ó, a batata com bacon, tá bom? Ele tem batata com bacon e cheddar. Se você quiser, você pode estar ligando lá na Empório Hamburgueria que já tem disponível. Deixa eu tirar só aqui essa tampinha da vasilha que tá voando. Deixar aqui só um pouquinho. Deixar aqui aberto. Que aí é do divulgador. Tomar uma copinha também que eu mereço para respirar. E pra gente finalizar esse pod, Ednei, porque para mim foi muito importante hoje trazer você aqui. Eu queria, do fundo do meu coração, te desejar as coisas mais lindas desse mundo. Dizer para você que você é uma mulher incrível, que você é uma mulher guerreira que eu admiro, eu respeito. Eu vou estar sempre aqui. Eu te conheci mais intenso no momento mais difícil da sua vida, mas quero deixar aqui aberto para todas as pessoas o quanto eu tenho um carinho por você, porque você mostrou não só para mim, mas para outras pessoas hoje em casa, o quanto a fé é importante, o quanto ser humano é importante, porque eu aprendi muito mais com uma pessoa real, olhando para você, olhando para sua necessidade. Antes de perguntar, antes de abrir a boca e falar qualquer besteira, eu aprendi a observar. E é observando que a gente aprende com as pessoas. E você foi essa pessoa para mim que me deu fé, porque quando meu pai teve câncer, e eu não falo com meu pai, eu tive esse medo. Eu não falava com meu pai, eu não falo com ele até hoje, é real, a gente briga muito. Meu pai foi um cara que não me criou, além de ser um homem agressor que batia muito na minha mãe. Eu tive uma infância muito difícil com esse homem. Quando ele teve câncer, eu te juro por Deus, foi a primeira vez que eu tive medo de perder ele, mesmo ele não me criando, porque ele estava numa doença. Então, quando eu fui estudar sobre o câncer, ele teve um câncer de próstata, foi um câncer diferente, lógico, está falando do câncer de mama, mas ele teve um câncer de próstata. E a minha vida mudou depois que eu descobri que meu pai teve câncer. Eu tive o medo que você teve de mostrar para as pessoas, o meu pai também teve. E eu lembro que na última vez que eu vi ele, ele falou: essa pode ser a última vez que a gente está se vendo. E isso marcou muito a minha vida. Foi onde me deu um arrependimento como filho de não ter mais conexão com ele. Hoje eu não me arrependo de não falar, porque ele não mudou nada. Tá um tralha de sempre, mas graças a Deus, Deus curou ele, sabe? Mas naquele momento me veio coisas tão ruins, tão negativas, que eu pensei: você podia ser um filho mais prestativo. Foi onde eu pude ajudar ele da forma que eu pude. Mas também me passou um déjà vu na cabeça, porque eu não estava ali junto com ele. Ele tinha uma outra família, tinha uma outra esposa. Então, olhar para você e dizer o tanto de medo que você teve, para mim, assim, foi surreal, porque eu tava olhando você, falando algumas coisas que parecia que era eu. Então, isso que eu queria dizer para as pessoas, que às vezes isso acaba machucando a gente de uma forma ou não, e vocês não sabem o quanto é dolorido escutar certas coisas. Então, eu queria agradecer muito a Edneia por hoje ter contado a história dela de vida real, passado a ter uma mensagem para vocês transparente do que é o câncer de mama, como ela foi diagnosticada, como foi, se ela não tivesse, olha, ela está falando de uma coisa que ela teve a oportunidade de patrões, pessoas que foi importante na vida dela, amigos, família, e que se ela não tivesse essas pessoas, ela não poderia estar aqui, porque o sistema do SUS, embora seja um sistema avançado, demora muito. E ela teve a oportunidade, graças a Deus, de ter anjos na vida dela que ultrapassou um pouco para ela pagar exames mais particulares, para ela conseguir o objetivo dela. Não são todos que têm essa sorte, mas para que outras não fiquem com medo, entendeu? Para que outras consigam esperar no tempo certo, que tudo vai dar certo, né, Edneia? Com certeza. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que te assistiu, mandar um beijo para quem você quiser agradecer, tá bom? Que agora esse espaço é todo seu. Pode olhar nessa câmera aqui, ó, e falar com o pessoal, que depois eu vou editar para botar no pod. Então, gente, eu queria deixar uma mensagem para as pessoas que estão passando por isso, que elas não desistam, que elas jamais pensam que vai morrer, pensa só em viver, que eu acho que é o mais importante, e que ela se apoie em pessoas que querem o bem dela, que estão do lado dela e sempre lutando para viver. Jamais pensar em morrer, porque em nenhum momento da minha vida eu pensei que eu ia morrer. Eu só pensava em viver e pedia muito a Deus para se agarrar com Deus, porque
ele faz milagres na vida da gente. Olha aí que linda a mensagem que ela deixou. Aqui está uma história do câncer de mama que foi vencida, graças a Deus, e que a gente está compartilhando com vocês para que você nunca desista de quem você é e para que você nunca desista da sua fé. Então esse foi mais um quadro do meu podcast, e agora a gente está começando com os podcasts ao vivo. Esse aqui é meu humilde ateliê, que agora eu reformei, né? Pode falar, amor. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que me ajudou. É muita gente, eu nem sei se eu vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, mas primeiro eu quero agradecer a Deus por eu poder estar aqui hoje. Quero te agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Porque eu fiquei muito feliz. Até comentei que eu nunca participei de nada e eu fiquei muito feliz com o seu convite. E ela ficou nervosa, eu falei, relaxa que aqui você já é de casa. Quero agradecer a minha mãe, que foi meu alicerce, que estava ali comigo, a Dedéia, que fez quimioterapia junto comigo 4 horas da manhã todo dia. Minha irmã Dulce, que me dava banho todo dia também. E a minha família, minhas tias, as pessoas que trabalhavam comigo na época, que me deu muito apoio, Lucas, Matheus, Ana Cláudia, Chico, Mariana, Andréia, Jussara, a minha comadre Jaqueline, o pessoal, o Paulinho, foi a turma que estava comigo nessa época e que me apoiou demais, sabe? Foi essencial para a sua vida. Foi muito essencial. E eu só tenho a agradecer, porque foram pessoas que não me abandonaram, não me julgaram, não me olharam torto em nenhum momento, entendeu? E meu filho, porque é um filhão mesmo, meus sobrinhos, que a Maria, tadinha, que não pode nem ver eu ficar doente, que ela já chora. Maria, meu sobrinho João, Pedro, para todo mundo, as meninas hoje lá do meu trabalho, que também me apoia muito. Se eu fico doente, ela fica preocupada. Então quero mandar um abraço para elas e agradecer todo mundo pela força que todo mundo me deu no momento que eu precisei. Então quero deixar meu agradecimento também para todas as pessoas que assistiram esse pod, a todos os profissionais da saúde também, que se empenham para cuidar de pessoas, para trazer a vida, para cuidar, para amar e respeitar pessoas que passam por um momento difícil. Então quero deixar o meu carinho e amor especial para todos os profissionais da saúde, desde o Instituto INCA, que é o Instituto do Câncer, até lá no Rio de Janeiro é o Instituto INCA, mas de todo o Brasil, a todas as pessoas que trabalham com essa causa que é muito importante. Ana Furtado, que é uma mulher incrível, que abriu o meu horizonte para que eu criasse esse projeto de ajudar as mulheres. Já há 3 anos que eu trabalho com essa conscientização do câncer de mama. Foi fazendo uma pesquisa na internet que eu conheci a história da Ana Furtado, e foi daí que eu criei minha paixão, porque embora ela seja uma mulher global, uma atriz, ela compartilhou com todo mundo as dores delas, e isso para mim eu nunca li. Ali eu deixei de ver uma pessoa que eu admirava como artista e vi um ser humano como qualquer um, como ela, que passou pela mesma história com ela. Então como se eu estivesse entrevistando uma Ana da vida. Eu sei que tem uma Ana, uma Edneia em todo o Brasil que contou sua história. A Ana também contou a história dela de superação do câncer. Então para mim existe Anas, Edneias em todo o Brasil que merecem ser contadas, respeitadas e também muito amadas. Então, quero deixar um beijo para todos vocês, de todo lugar que estiver assistindo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Caxambuba, Ipendi. Eu tenho gente de fora do Brasil também que ia assistir a live do Texas, lá dos Estados Unidos. Então, quero mandar um beijo para minha família e para todos que acreditam no meu trabalho. O pod foi feito com essa intenção, de trazer informações e muito amor para vocês. Eu espero estar vivo daqui a 2, 3 anos fazendo muito mais para vocês, fazendo muito mais matéria. Vai, quem sabe, já viram repórter, estudo para isso, né? Que eu acho que eu estou criando uma fama para isso, além de ser maquiador, cabeleireiro, drag queen. E eu não sei mais o que eu sou para trabalhar a minha ansiedade em criatividade. Mas, graças a Deus, todo o projeto que eu escrevo e assino, Deus vem assinando e confirmando que meu propósito é com as pessoas, e conforme ninguém me ajudou ainda na minha história de vida, eu posso contar a história de outras pessoas com muito amor, porque até chegar a sua hora você tem que aplaudir a história dos outros. Então essa é a minha vez, sentar, aplaudir outras histórias até outras pessoas um dia aplaudirem a minha. Então um beijo, fique com Deus e até a próxima, se Ele quiser. Fui! Tchau!